Amém e amém. Graças ao Senhor por esta mensagem tão simplesinha. Bom, vocês veem que isso foi para 2015 e vocês percebem que ele já estava nessa etapa, ele estava anunciando tudo o que havia de vir. Ele estava profetizando. Ele sabia que o seu tempo tinha terminado. Por isso é que vocês veem que ele disse ali que, como filho do homem, é herdeiro do planeta Terra. Ele está falando nesta parte onde ele diz, por isso diz que o que vencer, eu lhe darei, escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. E isso vamos deixar para outra ocasião. E isso, com certeza, será aberto sob a terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa. Ele estava sabendo, já estava consciente de que na carpa haveria um ministério no qual Deus revelaria isso tudo. Diz que aí estaria a terceira etapa. E ele disse, certamente, que aí será aberta a terceira etapa. E isso será onde? No cumprimento da visão da carpa. Tudo isso está sob o ministério do sétimo selo. Então ele já está nos mostrando que o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. Sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8. Vê, todas estas coisas darão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E todos os crentes em Cristo, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Nesta mensagem tem muita luz para o que Deus está fazendo nessa hora. É uma mensagem curtinha, mas já se vê como ele já estava aí, nos dando mais luz sobre o que havia de acontecer. Ele disse que, como Filho de Deus, na página 7, ele diz que, como Filho de Deus, aí no final, na página 7, tem estado revelando-se Cristo à sua igreja de era em era, sendo em Espírito Santo, teve diferentes véus de carne, através dos quais se revelou, em palavras mais claras, se introduziu dentro deles e tem estado escondido da vista dos seres humanos, mas falando através desses instrumentos. Essa é a maneira, vê? Que está nos mostrando que Deus está usando o instrumento, mas uma vez que Deus terminava, pois ele tinha outro instrumento, e seria na carpa. Já nos mostrava que esta carpa tinha essa função. Nós nos sentimos tão contentes desta pessoa que estamos trabalhando em favor desse programa, e continuaremos aí unidos com o ungido de Deus, até que Deus cumpra tudo o que ele viu nessa carpa. Porque tudo o que o irmão Branham disse que viu, vocês sabem que a profecia é como uma história antecipada. João falou da vinda dessas eras, das igrejas. Estava antecipando o que ele viu, era como uma história que iria se cumprir no seu devido tempo, e foi se cumprindo,
em seu devido tempo. E depois nos falou do sétimo selo, que era onde estava o mistério da segunda vinda do Senhor. E a segunda vinda do Senhor, pois tem todos esses aspectos que têm vindo se cumprindo, que veio se materializando, e no percurso, no transcorrer do tempo. E quando o Senhor Jesus disse, lá no livro de Mateus 24, se alguém diz, veja, o Filho do Homem está aqui ou está por lá, não saia, porque a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que vem do Oriente e vai relampejando, 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 até que se manifesta no Ocidente. Mas vê que se manifestou em Paulo. Paulo disse, não era eu, era Cristo em mim. Aí estava Deus recolhendo os escolhidos daquele tempo, formando essa era, aquela era de Éfeso, e ali estava Deus realizando uma obra através de um instrumento humano. E assim foi Deus foi se manifestando, e depois tu vês em William Branham, e aí houve uma manifestação muito especial, porque aí estava a precursão da segunda vinda do Senhor. Depois vem William Souto Santiago, e é uma manifestação muito especial, porque o irmão Branham já nos disse, como o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, também anunciaria a segunda vinda de Cristo. E depois, então, esse instrumento se vai, e Deus não nos deixou abandonados, não nos deixou órfãos. A coluna de fogo, o irmão Branham, nos mostrou que desceu ali naquela carpa. E se desce naquela carpa é para fazer um trabalho que tem que ser feito nessa carpa. Portanto, toda esta revelação e todas estas coisas que o irmão Branham viu ali vão se cumprir em seu devido tempo. O instrumento de Deus não pode fazer coisas por si mesmo, porque ele tem que fazer no seu devido tempo, na ordem na qual tem que ser feito, porque Deus tem um programa que vem desenvolvendo e hoje está desenvolvendo com esse instrumento que tem sobre a terra. E ele por si só, por si mesmo, ele não pode fazer nada. Tem que ter a direção perfeita do Espírito de Deus para poder dar cada passo que tenha que dar. Bom, nós nos sentimos muito agradecidos por tudo que o ungido de Deus nos trouxe hoje. Foi uma mensagem curtinha também, foi bem curta, mas muito preciosa. E graças a Deus por esta mensagem do nosso irmão William. E agora nós, pois, nos dispomos para nós nos despedirmos, como Jorge, depois que o irmão Billy nos despeça, tu passa à frente para trazer algum anúncio final que tu tenhas, não é isso? Bom, então, simplesmente nos coloquemos de pé para deixarmos ao nosso irmão William Pérez, que foi o que nos abriu o culto, o que nos abriu a oportunidade para hoje, é o que vai nos despedir esta manhã. Seria uma bênção que Deus nos permitiu. Foi uma bênção que Deus nos permitiu essa atividade pela manhã, mas eu suponho que à tarde, para aqueles que não puderam estar pela manhã, volta a transmitir toda essa atividade para que aqueles que não tiveram pela manhã, pois depois possam aproveitar à tarde. E vamos deixar conosco imediatamente o nosso irmão William Pérez para que nos despeça como ele sempre o fez.